Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar início a essa aula. Hoje a gente vai falar sobre vai subir um degrau no nível de abstração das ferramentas de desenvolvimento de jogos. Porque até então a gente tem visto como que a gente pode utilizar a API gráfica, né, do Canvas diretamente, que é o mais baixo nível possível. Só que a gente vai agora utilizar uma ferramenta que já nos dá bastante coisa pronta. Não dá tanta coisa pronta quanto um RPG Maker, por exemplo, definitivamente, e também não tanto quanto um motor de jogos, que é uma ferramenta mais profissional. Mas já dá pra gente um bocado de coisa que deixa, né, torna o desenvolvimento mais ágil e mais fácil. Essa Phaser, ela é um framework, né, de desenvolvimento de jogos para você criar jogos para o navegador. E aí você vai programar o seu jogo em JavaScript. Vou compartilhar minha tela. E a gente vai inicialmente entrar no site da Phaser para a gente conhecer. O site é bem facinho, phaser.io. E tem esta carinha aqui. A gente vai utilizar a versão mais nova, que é a Phaser 3. E aqui está explicando, assim, né? Está tentando vender, né, o framework de jogos, que na verdade é gratuito, mas te convencendo a utilizar, porque existem vários outros frameworks de jogos em JavaScript também e em outras linguagens, né? Bom, aqui a gente tem o site. O que é interessante para a gente aqui é o seguinte. Tirando a janelinha. Esta parte aqui, ó, de Learn. E aí tem esse tutorial que chama Making Your First Game. Ele é interessante para a gente. Ele tem em português e em inglês. Vou abrir aqui em português mesmo. E a gente vai, né, esse tutorial, ele nos leva a criar uma cena de um joguinho de plataforma. Plataforma é desses jogos que você controla um personagem que normalmente anda para a esquerda e para a direita, às vezes pula, e aí você tem que ir pulando de galho em galho, né, de plataforma em plataforma. Como, por exemplo, o jogo do Sonic, o jogo do Mario, né, todos esses são exemplos de jogos de plataforma. E aí vamos lá. Esse tutorial ele é relativamente simples, só que ele tem um problema que eu não gostei dele, que é o seguinte: ele está utilizando coisas da linguagem JavaScript. Na verdade, ele está deixando de utilizar coisas novas da linguagem JavaScript que já existem há muito tempo. Então, sei lá, de 2012 para cá, já existem outras formas de declarar variáveis além dessa palavra-chave var, que tem vários problemas associados a você usar variáveis usando var. Hoje em dia a gente usa let ou const. A gente pode utilizar classes também, dividir o programa em módulos. Então tem um monte de coisa que a gente já viu como que a gente pode fazer e que não é feito nesse tutorial aqui. Então, qual que é a ideia desta aulinha de hoje, né? Eu vou apresentar a biblioteca Phaser e a gente vai fazer alguma coisa parecida, inclusive seguindo a ordem desse tutorial aqui, só que utilizando esses recursos mais novos da linguagem JavaScript que tornam o código bem mais interessante, mais organizado e tal. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma pastinha para eu colocar o código. Vou chamar de slime floresta. E vou abrir o VS Code nessa pastinha. Já posso fechar aqui este terminal. Aí legal. Bom, eu sempre preciso de um arquivo HTML.
falar que a linguagem dele é português Brasil. E aqui eu vou colocar slime na floresta de título. Legal, vou precisar de uma pastinha imagens. Só que em vez de eu criar ela aqui e sair pegando imagem por imagem que eu já preparei, eu vou copiar e colar desse lugar onde eu já tenho. Então, projetos, Hello Phaser, imagens. Vamos colar aqui no slime floresta. Legal, posso fechar aqui. Então já apareceram aqui várias imagenzinhas. Que eu posso utilizar então neste exemplo que a gente vai ver. Legal. Uma biblioteca de jogos, né, um framework de jogos, ele nada mais é um arquivo pronto que você inclui no seu jogo, no seu projeto, no seu programa. É um arquivo pronto. E eu gosto de pensar que um framework, ele é, né, no caso um framework de jogos como a Phaser, ele é como se fosse um jogo incompleto. Ele é um jogo incompleto, um jogo cheio de buraco. Tanto que não dá nem para você executar de tanto buraco que ele tem. Quando a gente está criando um jogo utilizando um framework, a gente está basicamente preenchendo buracos. Ou uma outra forma de visualizar é o framework dá para a gente várias pecinhas de Lego. E para a gente construir o nosso jogo, a gente tem que combinar elas, né, essas pecinhas prontas, de um jeito que a gente vai construir um castelo, um submarino, uma floresta, o que quer que a gente queira construir. Esse arquivo pronto da Phaser, a gente vai pegar ele aqui agora, é um phaser.js. Vou abrir aqui. E a gente vai pegar esse cara aqui, ó. Phaser.js. Aí, como eu vou ter vários arquivos JavaScript, eu vou criar uma pastinha, vou chamar de JS mesmo. E aí aqui eu vou criar o Phaser.js. Olha só, gente, que monstro que é isso aqui, ó. Esse arquivo Phaser.js tem 200.000 linhas de código. É muita coisa. Se não me engano, dá uns 5 MB de código, que a gente não vai precisar escrever, né? Porque a gente está utilizando ele. Legal. Aí para eu incluir o arquivo, e eu vou incluir um arquivo meu aqui que eu ainda não criei também. Então, script, como eu vou utilizar esse esquema de dividir arquivos novo do JavaScript, que é dividir em módulos, a gente tem que colocar type igual a module. E aí no src eu coloco o nome do arquivo. js barra, vou colocar assim, main.js. E eu vou criar esse arquivo aqui, ó, main.js. Legal. Uma coisa que eu preciso fazer é o seguinte: eu não preciso criar o canvas da minha página. O próprio Phaser já vai criar esse canvas. Só que eu tenho que explicar para ele aonde que eu quero que ele crie esse canvas. Dentro de qual elemento. Então, eu vou criar aqui um elemento main, né, que é um elemento principal da minha página. Vou colocar um ID de jogo. Jogo é slime floresta. E só. Então, o meu HTML está basicamente pronto para o que eu preciso para utilizar a Phaser. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Dentro desse arquivo main, desse módulo main, agora a gente vai dar início ao Phaser. Para a gente poder fazer isso, a gente vai criar aqui um objeto do tipo jogo, da seguinte forma: const jogo é igual a new phaser.game, e aí eu passo aqui algumas configurações para esse jogo.
Essas configurações, eu vou criar uma variável, então const config. E aí o que eu vou colocar aqui? Primeiro, eu vou falar se eu quero que a Phaser utilize o Canvas do jeito, digamos, normal, né, que é em 2D, ou se eu quero que ele utilize em 3D, caso a pessoa tenha uma placa de vídeo acelerada e tal, ela pode rodar um jogo 2D em cima de recursos 3D. Então aqui eu poderia colocar, se não me engano, é Canvas ou WebGL, que é o 3D. Mas eu deixo em alto porque aí o próprio código da Phaser vai identificar se a pessoa tem aceleração, uma placa de vídeo bacana e vale a pena utilizar o OpenGL, né, o WebGL, ou não, se vai no Canvas mesmo. De toda forma, isso não importa para mim, é só uma configuração para a Phaser saber o que ela faz. Vou colocar aqui a largura do Canvas, vou colocar a altura, vou falar qual que é o elemento pi, ou seja, dentro de que elemento HTML o Phaser vai criar o canvas do jogo. Então é dentro desse cara aqui, ó. Aí eu vou colocar o ID dele aqui. E aí o que falta? Falta eu fazer o seguinte: um jogo ele é composto de várias cenas. Essas cenas, elas, basicamente, a gente pode entender tipo assim que a gente carrega o jogo, aparece uma telinha com o nome da empresa, o nome do desenvolvedor e tal. Essa telinha a gente costuma chamar de tela de splash, splash screen. Depois dessa telinha costuma vir a tela de menu principal do jogo. Então tem a tela de menu, ou a cena de menu. E aí, assim que você clica em New Game ou Load, alguma coisa assim que vai começar o jogo, aí a gente entra numa cena de jogo. Aí tem Game Over, cena de Game Over. Então, cada pedaço do jogo, cena de opções, né? Cada pedaço do jogo a gente pode dividir em cenas. E isso é muito importante em jogos minimamente, né, tamanho médio já, porque senão se a gente coloca o código referente a todas essas cenas tudo no mesmo arquivo, fica muito desorganizado. Então esse lance de utilizar, dividir o seu programa, né, o seu jogo em cenas diferentes, cada cena é descrita em um arquivo diferente ou um conjunto de arquivos diferentes, é bem legal. E a Phaser nos ajuda, né, a fazer isso. Então quando a gente coloca aqui essa propriedade cena, a gente vai declarar quais cenas compõem o nosso jogo. Eu vou colocar só duas ceninhas aqui, ó. Então, uma cena de carregamento. Tipo assim, você abre o jogo, aí aparece uma barrinha de progresso que fica fazendo o pré-carregamento dos arquivos. E aí depois vai ter a cena de menu. Ou a cena de jogo diretamente, para a gente não ficar enrolando aqui. Legal, essas duas cenas elas não existem ainda, tá? Mas eu coloquei aqui como se fossem variáveis. Então, eu vou criar um arquivo que vai ser responsável pela cena de carregamento e outro que vai ser pela cena de jogo. Então, vamos lá. Arquivo cena carregamento.js e cena de jogo.js. Legal. A cena de jogo e a cena de carregamento, eu vou criá-las utilizando, né, esse recurso bacana de orientação a objeto que é a classe. Então, a cena jogo vai ser uma classe. E olha só, para que a Phaser entenda que você está criando, né, que um objeto do tipo cena jogo é uma cena do jeito que a Phaser espera que cenas sejam, a gente tem que fazer com que essa classe herde de um objeto, de outra classe da Phaser que chama phaser.scene. Reparem que eu estou utilizando, né, os nomes das variáveis nossas criadas por nós em português e coisas, né, da Phaser estão em inglês, né, não tem como eu mudar. Legal, então aqui eu vou ter um construtor e vou ter um método que chama preload e eu posso ter um outro que chama create e eu posso ter um outro que chama update.
Vou pegar esse esqueletinho e vou repetir ele aqui na cena carregamento, só que aí eu vou mudar para cena carregamento. E para eu poder utilizar a cena carregamento e a cena jogo dentro do arquivo main.js, eu preciso importar essa classe aqui desse arquivo e importar essa classe desse arquivo. Então, para eu importar, eu vou fazer assim, ó, import cena carregamento from cena-carregamento.js. E vou fazer a mesma coisa para cena jogo. Cena jogo. Legal. Para eu poder importar aqui, esses módulos precisam exportar essas classes, sua respectiva classe. Tá? Aí eu poderia colocar aqui simplesmente assim, export. Os módulos em JavaScript, eles nos permitem exportar vários objetos ou apenas um único objeto. Se for um único objeto, você fala tipo assim, olha, esse aqui é o objeto padrão que está sendo exportado. Então, se eu quiser colocar apenas um objeto, eu vou colocar export default. E aí eu vou poder importar desse jeitinho aqui. Se eu esquecer de colocar o default, ou eu optar por não colocar, aí na hora de importar, eu vou ter que colocar essas chaves aqui, ó. Tá? Como cena carregamento e cena jogo vão exportar apenas essa única classezinha, eu vou deixar como exportações padrão. Export default. Deixa os dois caras aqui, ó. Legal. Para a gente poder ver alguma coisa acontecendo, eu vou... Ah, é verdade, precisamos fazer uma coisa aqui no construtor de cada um. Olha só. Dentro do construtor de alguém, de uma classe que herda de uma cena da Phaser, a gente tem que chamar o construtor da classe cena da Phaser e falar qual que é o nome dessa cena aqui para a gente poder referenciar depois. Então eu vou chamar assim, ó, cena, no mesmo nome da classe, cena carregamento. Vou fazer a mesma coisa lá na cena de jogo. Só que aí cena jogo. Aí olha só que interessante, toda cena a gente pode querer utilizar esses três métodos: pré-carregar, criar e atualizar. O método atualizar é o mesmo método atualizar que a gente vinha implementando quando a gente estava usando o Canvas diretamente. Ele é um método que é chamado a cada 30 vezes por segundo, 60 vezes por segundo, né, quanto a gente definir, e ele é responsável, né, dentro desse método, a gente vai atualizar a lógica de jogo. Então, se é para eu fazer um pré-carregamento, né, eu vou carregar as coisas, atualizar a barra de progresso aqui dentro, por exemplo. Se é para movimentar um personagem ao longo do tempo, eu vou atualizar ele aqui dentro. Se é para eu verificar se uma tecla foi pressionada, eu vou verificar aqui dentro. Por outro lado, a função, né, o método preload, ele é um método que ele é chamado antes que a cena apareça, antes que ela seja apresentada. Então a ideia é justamente a gente pré-carregar as coisas que são específicas dessa cena atual. E o método create, ele é responsável por criar as coisas que vão aparecer dentro dessa cena. Então, se tem uma imagem de fundo, a gente vai, né, essa imagem já foi carregada, pré-carregada aqui no preload, e aqui a gente vai configurar, eu quero que essa imagem apareça no lugar tal, tal, eu quero criar um inimigo, eu quero criar um jogador. Então a gente configura as coisas da cena dentro desse método create. Para a nossa cena de preload, o que a gente vai fazer? Essa cena ela vai ser responsável por carregar ou pré-carregar todas as imagens do jogo. Para a gente
carregar uma imagem ou carregar um som, uma música, para eu carregar qualquer coisa que o jogo utiliza na Phaser, como que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, olha só, a gente coloca this.load e aí se é uma imagem, .image. E isso aqui é uma função. Se é uma música, this.load.music, se não me engano. Se é um efeito sonoro, que é uma música curtinha, this.load.sound. Se é uma imagem, que é uma sprite sheet, this.load.spritesheet. E aí cada um desses métodos vai ter, a gente vai ter que passar, né, certos parâmetros. Vamos começar com a imagem. Então, eu vou colocar aqui uma imagem que é a floresta. Então, o primeiro parâmetro para o pré-carregamento de imagem é um nome que eu quero dar para essa imagem. Repare que não é o nome do arquivo. É só para quando eu for utilizar essa imagem lá na frente, eu vou poder simplesmente falar, olha, eu quero utilizar a imagem que eu dei o nome de forest, ou sei lá, que eu dei o nome de coutinho, tá? Sendo que o arquivo, né, eu ainda vou passar aqui um outro nome. E aí, o segundo parâmetro é justamente o caminho, né, para essa imagem. Então, images/forest.jpg. Então, isso aqui faz carregar a imagem da floresta. Ah, mas eu também quero a imagem do chão. Chão.png. E várias outras imagens. Em vez de eu ficar digitando uma por uma, eu vou colar aqui. Então, reparem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens aqui para eu pré-carregar. E aí, olha só. Eu quero que assim que a Phaser terminar de pré-carregar essas imagens, eu quero que ela passe para a próxima cena, que é a cena de jogo. Como que eu faço isso? This.load.onComplete. Assim que o carregamento estiver completo, eu vou executar essa função aqui, ó. Ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer o jogo iniciar, né, startar a cena que tem o nome cena jogo. Então, assim que terminar de carregar, ou seja, no evento de completude, né, tipo assim, completou o carregamento, é para dar start na cena jogo, que é esse carinha aqui. Legal. Eu não preciso eu ainda não estou mostrando uma barrinha de progresso não, tá? Mas a gente vai mexer com isso. Aqui na cena jogo, só para a gente poder mostrar alguma coisa, a gente vai usar aqui a imagem de background. Então, eu não vou pré-carregar nada na cena de jogo porque eu criei uma cena só para pré-carregar tudo que eu vou precisar. Então, eu nem preciso desse método aqui. Eu vou deixar ele quietinho ali. Então, quando esse create foi executado, eu já sei que todas as imagens, músicas, efeitos sonoros já estão carregados. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma imagem a esta cena. Então, esta cena, que é a cena de jogo, this.add.image. Então, eu vou adicionar uma imagem. Onde que essa imagem vai aparecer? No 0, 0, que é no canto, né, em cima, na esquerda. E qual que é o nome dessa imagem? Ah, é a floresta, forest. Reparem que eu não passei forest.png, porque eu estou referenciando aqui só o nome da imagem. Não preciso mais, nunca mais, utilizar images/forest.jpg. Então, legal. Eu fiz isso aqui. Acho que a gente já pode testar. Vamos ver se vai funcionar ou se vai explodir.
Aqui, ó, legal. Então já apareceu alguma coisa aqui na minha tela. Só que olha só, eu falei para a imagem começar no 0, 0. E a minha expectativa era que ela começasse aqui, só que ela tá, o meio dela é que foi para o 0, 0, tá? Na Phaser, quando a gente define a posição de um elemento num certo lugar, ela vai e coloca o centro desse objeto, dessa imagem, o que quer que seja, nesse lugar que a gente especificou. Então, eu teria que falar que eu quero que essa imagem fique aqui, ó, no meio da tela e não no 0, 0. Para a gente poder fazer isso, eu teria que pegar qual que é a largura e a altura do meu canvas. Para eu poder fazer isso de um jeito organizado, eu vou fazer assim, ó. Vou criar uma constante, largura canvas, ou largura jogo, é igual a this, que é esta cena. Isso aqui é uma sintaxe da Phaser, tá? Então, this.sys, que são os sistemas, ponto canvas, ponto largura. Const altura jogo é igual a this.sistemas.canvas.altura. E aí, em vez de colocar no 0, 0, eu vou colocar em largura jogo sobre 2, altura jogo sobre 2. Salvei e apareceu, né, onde eu queria. Tem uma outra forma também, tá? Eu poderia manter esse cara no 0, 0 mesmo e pedir para a Phaser interpretar que na hora que eu definir uma posição, eu quero que ela coloque o canto superior esquerdo desse cara no lugar onde eu especifiquei. Então, assim, ó, const imagem de fundo é igual a imagem que a Phaser criou e adicionou. E aí eu vou configurar imagem fundo, falando que set origin é o 0, 0 da imagem, que é o canto superior esquerdo. Então, se eu salvar aqui, eu vou ter exatamente o mesmo efeito. Então, eu posso fazer deste jeito ou eu posso fazer deste jeitinho aqui. Quando a gente atualiza a página, a gente está vendo que fica preto, demora um tempo e aí carrega a imagem. Por que está ficando preto e demorando assim, tá? Exatamente porque a gente está fazendo o pré-carregamento. E eu coloquei aqui essas duas imagens que a gente não vai nem usar, que são gigantescas, só para demorar um pouquinho para a gente ver, né, que está pré-carregando. Se a gente quiser colocar uma barrinha de progresso para poder ficar bonitinho nessa cena de carregamento, a gente pode fazer isso também, tá? Olha só, eu vou pedir a Phaser para criar, então, this.add.graphics. Então, olha só que legal. A gente, aqui na cena de jogo, eu adicionei uma imagem na cena. Aqui, eu não preciso de uma imagem, não. Eu vou utilizar aquelas formas de desenhar figuras geométricas do Canvas, só que com a ajuda da Phaser. Aí esse graphics aqui, eu estou inserindo uma figura geométrica. Estou pedindo a Phaser para inserir uma figura geométrica na minha cena. E aí, para eu poder configurar essa figura geométrica, eu vou colocar aqui, ó, barra de progresso é igual a this.add.graphics. Agora, o que eu vou fazer? Esse objeto, essa propriedade load, que é uma propriedade da cena, que poderia se chamar loader, na minha opinião, né, que é um carregador, a gente está ouvindo ou esperando que ele invoque esse evento que chama completei, terminei de carregar. Mas ele também emite um outro evento que chama progress. Esse evento progress, ele é um evento que ele vai ser chamado, neste caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, o evento progress, a função que eu colocar aqui dentro,
vai ser chamada 6 vezes, assim que ele terminar de carregar cada um das imagens que eu tenho aqui. E quando essa função for executada, ela vai ser executada recebendo esse parâmetro que vai de 0 até 1, né, indicando a porcentagem. Vou colocar até porcentagem aqui, melhor. E aí aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha barra de progresso e vou primeiro apagá-la. Opa! Vou apagá-la. Eu vou pegar ela e vou falar que eu quero que ela tenha a cor branca, fill style. É um método, na verdade. Eu vou colocar aqui a cor branca. E aí eu vou utilizar um negócio legal do JavaScript, que é o JavaScript ele me permite escrever um número em hexadecimal. E aí um número em hexadecimal que eu vou colocar aqui é esse aqui, ó. E isso aqui é a cor branca, tá? Então fill style branco. E aí, barra de progresso, ponto, fill rect, para eu desenhar um retângulo. Vou colocar aqui 0, 0, aí a largura do jogo e a altura do jogo. Só que eu não vou colocar a barra com a largura do jogo toda. Eu vou colocar a porcentagem que já foi carregado vezes a largura do jogo. Deu problema, eu salvei aqui, deu problema porque essa variável, a largura do jogo e a altura do jogo ainda não existem. Eu vou criar elas aqui. E aí eu vou até copiá-las, inclusive, da cena de jogo para a cena de carregamento. Vamos inspecionar aqui e eu vou fazer um negócio que é o seguinte. O Google Chrome, ele permite a gente fingir que a gente está numa conexão mais devagar do que a nossa conexão realmente é. Então a gente vai ver as coisas acontecendo aqui, ó. Ah, sim, eu acabei de ver o que eu fiz de errado. Eu não quero que a barra de progresso tenha a altura do canvas, né? Eu quero que ela tenha uma alturinha lá de 20, sei lá. Aí está aqui, ó, a minha barra de progresso. Pronto. Já melhorou. Para ficar bom mesmo, a gente pode colocar uma borda nessa barra de progresso. Eu vou pegar, para a gente não delongar, um código que eu já escrevi que faz exatamente isso. Só mudando o nome das variáveis. Não preciso da altura do jogo. Aí ó, já fica bem mais bonitinho dessa forma. Carregou. Então vou desabilitar esse lance de ficar lento. E vou fechar aqui a ferramenta. Legal, então a gente já consegue carregar, né, as imagens que a gente vai utilizar. Aí ele terminou de carregar tudo e deu start na próxima cena, que a gente deu o nome de cena jogo. Esse nome cena jogo é o que eu passei aqui, ó, esse cena jogo aqui. Legal. Eu falei que ia seguir o tutorial, né, e não estou seguindo. Mas vamos dar uma olhada lá o que o tutorial nos diz. Esse tutorial ele é composto por 10 páginas diferentes e é bem simples, tá? Ele inclusive tem todos os arquivos que ele vai montando aqui, ensinando, né, a gente a utilizar. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está utilizando a Phaser é o que a gente fez no arquivo principal, que é instanciar um novo phaser.game passando um objeto de configurações. Né? E a gente passou aqui, né, a largura, a altura, qual que é o elemento onde ele vai colocar o canvas dentro e as nossas cenas. No nosso caso, como a gente tem mais de uma cena no nosso jogo, né, a gente colocou pré-carregamento com a barra de progresso
e a cena de jogo, a gente passou um vetor aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui no nosso main JS, a gente passou um vetor de cenas e cada cena é uma classe, né? Uma classe que herda, né, de phaser.scene. E aí cada cena da phaser vai ter lá o preload, o create e o update. Legal. Então já fizemos isso. Dentro da função preload, a gente pode pré-carregar tudo o que a gente quiser. Para eu poder exibir uma imagem, que é o que eu estou fazendo lá na cena de jogo, a gente faz this.add.image. Então, na cena de jogo, a gente colocou this, que é a cena, .add.image. Se eu quiser um efeito sonoro, vai ser this.add.sound. Se eu quiser uma sprite, vai ser this.add.sprite, this.add.music. A Phaser, como uma biblioteca, né, um framework de jogos, ela tem esse conceito muito interessante que chama Game Object, ou objeto do jogo. O que é isso? Tudo o que faz parte, tudo que compõe uma cena, tudo que pode ser desenhado ou pode ser tocado, né, no caso de um som, tudo que está dentro do jogo, a gente chama de objeto de jogo, ou Game Object. Para a gente poder criar um Game Object, a gente faz sempre this.add. Aí o tipo do Game Object que a gente quer criar. Como que eu sei quais tipos existem? Aí a gente tem que olhar na documentação da Phaser e a gente vai fazer exatamente isso agora. Por exemplo, será que se eu quiser criar um personagem, será que existe um tipo sprite já pronto, igual a gente criou em Canvas diretamente? Para eu verificar, né, essa documentação, eu vou aqui no própria página dos tutoriais, tem esse link aqui, ó, API Documentation. Eu vou abrir e aí ele me fala assim, olha, esse link aqui você está vendo a documentação da Phaser 2.6. Se você quiser ver da Phaser 3, que é o que a gente está usando, clica neste link aqui. Aí ele mostra essa página. Documentação, gente, é um nome para manual. Tá? Quando você compra um móvel, um eletrodoméstico, alguma coisa, para você saber operar, você recebe um manual. A documentação de uma biblioteca, de um framework, que no caso da Phaser, é exatamente um manual. E esses manuais, né, partes deles podem estar muito bem escritas e partes podem estar meio esquisitos ou muito mal escritos, na verdade. Tá? A documentação da Phaser eu não sou o maior fã dela não, tá? Eu acho que ela tem muitos problemas, mas é por isso que eu quero mostrar para vocês como que a gente pode fazer para descobrir as coisas aqui. Eu queria saber sobre, olha só, eu quero saber o que mais que eu posso colocar. Eu sei que eu posso colocar this.add.image. Eu falei para vocês que eu posso colocar this.add.sound, this.add.music. Mas como que eu descobri esses .sound, esse .music? Como que eu descubro isso? Tá? Da seguinte forma, esse this, ele aponta para a instância de cena de jogo. Cena de jogo herda dessa classe aqui que chama phaser.scene. Então, o this é um objeto que herda de cena da Phaser. Então, se eu chegar na documentação e olhar aqui em cena, eu vou, a Phaser vai me mostrar, né, o tal do phaser.scene. E aí ele explica, a classe phaser.scene pode ser estendida ou herdada para o seu próprio uso. E você pode definir os métodos opcionais init, que a gente não está utilizando, preload e create, além do update também. Mas olha só, o scene ele tem esse add. Se a gente clicar nesse add aqui, a Phaser está falando o seguinte, ó,
Esse add, ele é uma fábrica de Game Objects que permite a gente rapidamente criar vários tipos de Game Objects comuns. Então, o add, ele é um objeto que me permite criar Game Objects. Ele é uma fábrica de Game Objects. Então, me parece que eu estou na página do add, tá? E aí, se a gente rola nesse lado direito aqui, a gente consegue ver que existe uma propriedade aqui que chama image. Aqui, ó, image. E esse image, ele é um método que recebe 1, 2, 3, 4 parâmetros, sendo que é x e y e qual textura. E o último parâmetro, ele é opcional por causa desses colchetes que estão aqui. E aí aqui tem a descrição. O x é um número e ele é a posição horizontal deste Game Object no mundo. O y, a textura. O que você passa lá para a textura? Você passa uma string. Ou então um objeto desse tipo aqui, ó, texture, que é um objeto da Phaser. Mas o que mais, além de image, eu posso adicionar na minha cena? Eu posso adicionar um graphics, que eu inclusive fiz isso lá na cena de carregamento. E aí tem aqui, eu posso passar como parâmetro, né, um argumento opcional que chama config. Eu posso adicionar, sei lá, um sistema de partículas, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Eu posso adicionar uma sprite, olha que interessante. Então a Phaser já entende o conceito de sprite. Eu falo qual que é o x e y, qual que é a textura que eu quero dela aqui e opcionalmente qual dos quadros dela eu quero mostrar. Eu posso adicionar um texto, então x, y e o texto. Posso adicionar um vídeo e várias outras coisas. Todas elas estando escritas aqui. Legal. Então sabemos que a gente tem sprites. O que nós vamos fazer agora? A gente vamos voltar para o tutorial, tá? Legal, então this.add.image coloca, né, no caso aqui, colocou essa imagem de céu aqui. Lá no nosso joguinho, a gente colocou uma imagem de fundo da floresta, tá? Aqui ele explica o set origin e vamos para a próxima parte do tutorial. Aí agora a gente vai colocar umas plataformas dentro do jogo. Já que é um jogo de plataforma, né? Que são coisas onde o personagem pode andar por cima, pode pular em cima da plataforma, nós vamos colocar algumas também. Para a gente poder colocar plataformas, né, mais de uma plataforma, a gente vai criar um grupo de objetos. E como a própria Phaser já lida com questões de colisão, com questão de velocidade, de força, vários conceitos da física, e a gente não vai precisar implementar isso. A gente vai utilizar o que está prontinho da Phaser. Então, para a gente utilizar coisas da física da Phaser, a gente tem esse objeto dentro da cena, a gente tem esse objeto que chama physics. Aí a gente vai adicionar ao mundo da física da nossa cena um grupo estático. O que é o grupo estático? Né? Como vão ser as plataformas, no nosso caso, não mudam de lugar. Então a gente vai chamar isso de um grupo estático. E aí a gente vai poder criar quantas plataformas a gente quiser. Neste exemplinho aqui do tutorial foram criadas 4 plataformas. Nós vamos criar as nossas aqui. Então vamos lá, vamos criar as plataformas, o grupo de plataformas. Aí o grupo de plataformas me permite criar, né, o grupo de coisas da física que eu chamei de plataformas me permite criar um objeto, né, plataforma. Vou colocar aqui esses números aqui, eu estou colando.
E a gente vai ver o resultado disso aqui. Deu algum erro? Não posso ler a propriedade add de indefinido. Esse erro aconteceu na linha 19 da cena de jogo. Na linha 19. Por que isso aqui aconteceu? Ele está falando o seguinte: ele chamou uma propriedade add de alguém que estava indefinido. Então o this.physics estava indefinido. Isso aconteceu porque eu esqueci de, assim que eu criei a configuração do jogo que eu queria, né, que a Phaser criasse, eu preciso falar: olha, Phaser, eu quero utilizar esses esquemas aí de física que você tem, tá? Para a gente poder indicar isso para ela, a gente tem que colocar aqui uma propriedade physics, que é um objeto que tem default. Aí a Phaser tem três formas diferentes de calcular física. Esse arcade aqui é a mais simples e tradicional dela, e a gente vai ficar com ela mesmo. E aqui a gente configura essa física de jogos arcade da física. Jogos arcade é tipo assim, joguinhos simples, 2D e tal. E eu vou falar, por exemplo, que dentro desse mundo de física aqui, a gente tem uma gravidade no eixo Y de, sei lá, tamanho 100. E eu vou colocar uma flag aqui que eu não estou depurando. Mais para frente pode ser útil a gente colocar essa flag como true. Então olha só de fazer isso já mudou alguma coisa aqui. Eu vou apenas ajustar a posição porque essa imagem do chão que eu coloquei, ela apareceu, eu queria que ela aparecesse em cima da imagem de fundo certinho. Só que ela apareceu fora do lugar por causa daquela questão a Phaser considera o meio da imagem. Então o que eu vou fazer aqui é o ponto set origin 00. Aí ela está aparecendo aqui em cima, ó, agora o chão. E eu vou colocar mais duas plataformas aqui assim também, tá? Só para a gente ter mais de uma e ter aonde a gente pular. Para não delongar, vou colar aqui. Vou tirar isso aqui para a gente ver por que isso é importante. E também eu vou tirar essas imagens gigantes aqui, ó, para carregar mais rápido. Ó, teve um problema que platforms is not defined na linha 21. Então, linha 21, platforms, porque no meu código que eu estou colando aqui, eu tinha colocado em inglês. Legal, então eu criei mais essas duas plataformas aqui, ó, que a ideia é eu poder pular em cima delas. Vamos voltar para o tutorial, porque a gente já cumpriu essa parte dele. Então, as plataformas, já fizemos isso. E aí agora a gente vai criar um jogador, tá? Então, para ele poder, né, já que a gente já tem um cenáriozinho mínimo, a gente vai criar um jogador. Para a gente poder criar o jogador, o jeito que o tutorial faz aqui é colocar o código do jogador todo jogado no mesmo código de criar a fase e tal. Só que está aqui uma oportunidade legal da gente deixar uma coisa mais organizada. Então, em vez de colocar esse código solto lá na cena de jogo, a gente vai criar uma classe jogador e vai utilizar ela para esconder as coisas referentes ao jogador. Então vamos lá, eu vou criar uma classe jogador. Jogador.js é uma classe, então, e vai ser a única coisa que esse módulo jogador.js vai exportar. Então, export default class jogador. Não tem que herdar de ninguém. E na hora que eu construir o jogador,
eu quero que ele possa criar coisas dentro da cena atual. Então, eu vou passar como parâmetro para o construtor do jogador quem é a cena atual. E vou salvar isso aqui, ó. This.cena é igual a cena. Um jogador, ele vai ser formado por uma sprite, tá? O meu jogador vai ser esse slime vermelho aqui, ó. Então eu tenho, né, é uma sprite sheet, e aí eu tenho andando para a direita, eu tenho ele parado, e eu tenho ele, era para ser andando para cima, mas eu vou considerar que é pulando, por exemplo, tá? Essa primeira aqui. Sendo uma sprite sheet, como que eu poderia criar? Quando a gente está dentro da cena de jogo, para eu poder criar alguma coisa, eu coloco this, que é a cena.add. Só que o jogador não é uma cena de jogo. A cena foi recebida como parâmetro. Então, eu vou fazer cena.add.sprite. Na verdade, como a sprite do jogo, a sprite do jogador ela vai estar dentro do mundo de cálculos da física para achar posição, né, velocidade, etc, colisão e tudo mais, tudo prontinho para a gente tem que colocar cena.physics.add e aí a sprite. Aí coloca aqui a posição, começar no 10, posição, sei lá, 100 ou 50. E aí qual que é a imagem dela? Slime vermelha. De onde que vem esse slime vermelho aqui? Lá da cena de pré-carregamento. Eu estou, olha só que legal. This.load, uma sprite sheet, que eu dei o nome de slime vermelha. Vou colocar só slime. E aí coloquei aqui o arquivo, e como é uma sprite sheet, eu passei também qual que é a largura e a altura do quadro da imagem. Então, cada quadro, nesse caso aqui, tem 24 por 24 pixels. Aqui eu vou colocar só slime porque eu alterei lá. Opa. Então, criei a sprite. Como eu quero configurar essa sprite, ter acesso a ela, eu vou salvar aqui como essa propriedade sprite do jogador. Para eu configurar coisas da física, eu vou colocar aqui, ó, set bounce 0.2 bounce. E this.sprite.set collide word bounds. Esse set collide word bounds está falando assim, como true, ele está falando, olha, eu quero que o sprite do jogador não saia da tela. E esse bounce, ele é um parâmetro física de quicar, tá? Então, quando ela saltar, por exemplo, ela pode dar uma leve quicada. Salvei aqui. Não apareceu nada ainda, tá? Por que não apareceu nada ainda? Já podia ter aparecido alguma coisa. Aqui na cena de jogo, eu ainda não criei, eu não estou chamando eu não estou criando um jogador ainda. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer this.jogador, então uma propriedade da cena de jogo, é igual a new jogador. E aí, olha o Visual Studio me lembrando de não errar. Assim que eu instancio um jogador, eu tenho que passar para ele, no construtor, quem é a cena que está criando ele, quem é a dona dele. A cena, aqui no caso, é a cena de jogo, né? É this. Então, eu coloquei this.jogador é igual a new jogador. Tivemos um problema aqui, porque o VS Code, ele me ajuda nos imports. Eu não tinha escrito essa linha import de jogador aqui. Só que eu não sei porque ele esquece de colocar o ponto .js no final. Aí olha que coisa sensacional. O meu slime já apareceu, já tem gravidade no meu mundo, e ele até quica na hora que ele bate lá no chão. Não posso controlar ele ainda, não tem animação nem nada, mas olha só,
Eu não escrevi função nenhuma de gravidade nem nada, tá? Isso aí veio de graça para mim. Ele só não continuou caindo porque a gente colocou aquele set collide word bounds como true. Legal. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar código para poder criar umas animações. Esse código vai ser da seguinte forma. A animação ela é criada de maneira global dentro da cena. Então, vai ser cena.animes de animations.create. E aí aqui eu configuro uma animação. Vou trazer um código pronto para a gente não perder muito tempo. Então, o que esse código está fazendo? Eu estou criando uma animação que eu dei o nome de right, vou colocar aqui direita. Essa animação ela tem os seguintes frames. Ela usa a imagem slime vermelha, que eu mudei de nome só para slime, começa no frame 3 e termina no 5. Mas quem é frame 3 e 5? Se eu abrir aqui a slime vermelha, a gente pode considerar o seguinte. Para a Phaser, não importa se essas... Aqui eu tenho 9 quadros. Não importa se esses 9 quadros eles estão todos na mesma linha, ou se é tudo uma coluna só, ou se aqui no caso está 3x3. Esse cara aqui sempre vai ser o quadro 0, esse aqui vai ser o 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu criei uma animação que vai do frame 3 até o 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu peguei a segunda linha, frame 3 ao frame 5. Eu já vou aproveitar e vou criar outras animações aqui. Ó. Eu tenho 4 animações que eu vou querer criar. Então, à direita eu tenho a idle, vou chamar aqui de à toa. Deixa eu mudar isso aqui de tudo de scene para cena. Slime vermelha para slime. Aí aqui o left vai ser esquerda, jump vai ser pulando e o idle virou à toa. Então eu tenho essas 4 animações diferentes aqui. Legal. Então esse é o meu jogador. Olha só, uma coisa que era para ter acontecido era para que, como eu tenho aqui uma plataforma, e eu tenho 3 plataformas aqui, era para Slime ter parado aqui em cima dessa primeira plataforma e não ido até lá no final do meu canvas, do meu jogo. Para que isso aconteça, eu preciso avisar o sistema de física da Phaser. Eu preciso avisar o sistema de física da Phaser que a sprite do jogador ela pode colidir com as plataformas. Então aqui, ó, plataformas. E a sprite do jogador é this.jogador.sprite. Por que eu tenho que colocar .sprite? Porque quando eu criei o jogador por si só ele não é uma sprite, porque eu não coloquei extends sprite, até poderia. Mas nesse caso aqui eu optei por fazer com que a sprite do jogador seja uma propriedade do jogador. E aí eu tenho que colocar this.jogador para acessar, né, o jogador que eu criei, .sprite. Vamos salvar aqui e ver se resolve. Olha que legal. Make resolveu, só que ela está levitando. Por que será que está levitando? A gente poderia perder um tempão tentando descobrir isso aqui. Mas a Phaser ajuda a gente. Se a gente vier aqui no arquivo main.js, onde a gente configurou, dentre outras coisas, a física do jogo, tem essa flag debug que está como false. Se eu colocar debug true, aí a Phaser me mostra os colisores de todos os objetos
físicos do jogo. Não sei se dá para ver, mas existe um retângulo circulando o slime, existe um retângulo azul aqui e existem dois retângulos azuis menores aqui. Os retângulos azuis são referentes às plataformas, só que eles estão deslocados exatamente por aquele problema da origem, tá? Quando a gente colocou o set origin, o desenho da plataforma foi feito no lugar certo. Só que o motor de física da Phaser não foi avisado disso. Para que ele seja avisado, sempre que a gente altera a posição ou tamanho, alguma propriedade que vai influenciar na física, em colisão e etc. do jogo, eu tenho que colocar, se não me engano, um ponto refresh body. É isso mesmo. Refresh body. Então vou colocar o refresh body aqui, aqui e aqui, vou salvar. E aí a gente vai ver que agora os colisores já estão nas posições certinhas. E a slime, né, ela chegou exatamente até ali na plataforma. Vamos voltar para o tutorial. Então nós já fizemos, né, criamos animações, mas ainda não usamos elas. E agora a gente vai controlar. Agora a gente vai controlar o personagem com o teclado. Para a gente fazer isso, aí agora, lá na cena de jogo, a gente vai utilizar o método update. Tem uma coisa muito diferente aqui, gente, do que a gente estava fazendo usando o Canvas diretamente. Vocês reparem que eu não tenho um método de desenhar a cena do jogo, ou desenhar o jogo. Tudo que está sendo desenhado está sendo via esses Game Objects, que eles são simplesmente inseridos quando eu estou criando a cena. A própria Phaser mantém uma lista de todos os Game Objects que foram inseridos, que a gente colocou this.add. Então ela mesma já mantém uma lista desses Game Objects e ela mesma já sabe que na hora que ela precisar redesenhar o jogo, ela percorre essa lista e desenha. E aqui na função update a gente pode fazer coisas como, por exemplo, verificar a situação do teclado para ver se uma tecla ou outra está sendo pressionada. Para a gente poder pegar uma referência ao teclado, a gente pode utilizar essa função da Phaser, this.input.keyboard.criar um cursor de tecla. Vou colocar isso aqui como assim, ó, nome teclas. E aí aqui na função update, a gente vai verificar se certas teclas estão pressionadas. Então a primeira coisa que eu vou verificar é se a tecla para a esquerda e para a direita estão pressionadas. Olha só, eu estou verificando aqui, ó, if this.teclas, ponto left é a setinha da esquerda, ponto is down está pressionado, está abaixada neste momento, eu vou fazer com que o player, que é a sprite do jogador, vamos mudar isso aqui de player para jogador. Vou fazer com que o jogador vai ter uma velocidade no eixo X de menos 160. E eu vou executar a animação que eu dei o nome de esquerda. Se a tecla direita estiver abaixada, eu vou executar a animação direita e colocar uma velocidade positiva de 160. Quando é esquerda, velocidade negativa. Quando é direita, velocidade positiva. Só que se nenhuma dessas duas teclas estiver pressionada, aí eu vou falar que a velocidade do jogador é 0.
Vamos testar. Olha só, setinha para direita, setinha para esquerda, direita, esquerda. Reparem que na minha sprite, olha que legal, gente. A plataforma aqui, ó, já está prevenindo que eu avance aqui para a direita. Nas animações, na minha sprite sheet, eu não tenho quadros da slime andando para esquerda, tá? Mas isso não tem problema não. Eu posso simplesmente fazer o que a gente chama de flip. Quando estiver andando para a esquerda, eu vou fazer jogador.setFlip e aí essa função recebe dois parâmetros. Primeiro é no eixo X e segundo é no eixo Y. Se eu flipar no eixo X, ela vai fazer horizontal, né? Ela vai fazer, né, refletir no eixo, refletir, né, tipo assim, o X. Então, ó, esquerda. Só que agora eu estou andando para a direita e ela continua virada para a esquerda. Então eu tenho aqui, assim que eu apertar a tecla para a direita, eu vou definir que ela não vai flipar mais no eixo X. Testando, andando para a direita, andando para a esquerda. Direita, esquerda. Vamos fazer agora a slime pular. If a tecla para cima está pressionada, is down, e o jogador está tocando o chão, eu vou alterar a velocidade do jogador. Só que não vai ser a velocidade x, eu vou alterar a velocidade y. Eu vou colocar uma velocidade y grande para cima, porque ele acabou de pegar um impulso com as perninhas que ele nem tem, e aí ele adquiriu uma velocidade de 100, como é negativo é para cima. Vamos testar. Ó, andei para a direita, seta para cima, pulou. Tem um negócio muito legal aqui desse debug, que está bem pequeno, não sei se dá para ver no vídeo, mas está mostrando uma linhazinha, e essa linhazinha indica qual que é a velocidade do meu personagem. Quando eu aperto para cima, a velocidade está para cima, e aí, por causa da gravidade, essa velocidade vai cada vez ficando, ela vai diminuindo, né? E aí chega a zero, e depois ela começa a aumentar. Então a velocidade vai de menos 100, agora ela é zero, aí na hora que ele chega embaixo, ela é 100 novamente. Para poder ficar bonito, eu vou colocar aqui uma animação de salto, assim que ele pula, jogador.animations.play. Então, ó, animação de salto, acho que não deu. É porque não é jump, acho que é pulando. Nem deu, deu um warning lá embaixo. Então deu um negocinho dele pular. Só que era para ele ter parado essa animação também, ó, e ele não parou. Para ele poder parar, o que eu posso fazer é o seguinte: se nenhuma tecla está sendo pressionada e ele já está no chão, eu vou mandar tocar a animação de à toa. Então, estou andando, na hora que ele pula, ele fica tremendo, né? E aí, na hora que ele volta para idle. Ele para, na verdade, ele fica em idle na hora que ele está terminando o pulo. Vou tirar o debug para ficar mais legal. Voltando ao tutorial, a gente tem mais 3 páginas aqui que mostra como colocar estrelas
e aí depois permitir coletar essas estrelas e depois como criar umas bombinhas, tipo uns inimigos, que o jogador não pode encostar nelas. Como a gente já excedeu bastante aqui o nosso tempo, eu não vou entrar nessas páginas, mas vai ficar de exercício para vocês completarem isso que a gente não terminou aqui. Tá? Bom, isso era o que eu queria mostrar para vocês. E agora a gente vai ter um tempinho para a gente poder tirar algumas dúvidas. Pessoal, então isso era o que eu queria trazer para vocês hoje. Essa foi a Phaser, né, a biblioteca, né, um framework de jogos para JavaScript. Acho muito legal. E é isso aí. Agora vocês podem brincar de fazer, né, de continuar fazendo isso aqui que eu estou fazendo aqui. É isso aí, um abração e até mais.